Olá, hoje nós viemos apresentar a pesquisa Superando os Efeitos do Isolamento Social, um estudo experimental com estímulos de marketing, e o nosso grupo é composto por Diego Nogueira Rafael, Nicolas Stuck Bezerra, Ana Júlia Pegorari e Silva e Evandro Luiz Lopes. O isolamento social consequente da Covid-19 tem afetado milhões de indivíduos em várias situações cotidianas. As relações de trabalho, emprego, vida acadêmica de milhões de estudantes e a economia de cidades e países têm sido severamente alteradas por conta desse fenômeno. Um ponto de atenção que devemos considerar nessa situação é a alteração da condição psicológica dos indivíduos e como isso tem causado mudanças no processo de decisão de compra e de consumo. Além do aumento da frequência de uso de canais digitais para efetivação das compras, o aumento do consumo de medicamentos, produtos de higiene e de limpeza residencial, os estudos apontam uma questão que pode agravar ainda mais a saúde dos indivíduos. A população que está em regime de confinamento tende a ganhar peso corporal. Mesmo que não exista nenhuma publicação acadêmica nacional sobre aumento de peso corporal no Brasil, estudos internacionais já indicaram essa tendência relacionada à pandemia. Um estudo francês disse que 57% dos franceses tiveram um aumento no peso corporal, sendo que o incremento médio individual foi de 2,5 kg. Mesmo que uma parcela desse aumento de peso possa ser atribuída à redução de atividades físicas e, consequentemente, o aumento do sedentarismo, o estudo francês também atribui o desequilíbrio no controle de peso e a mudança nos hábitos alimentares dos entrevistados. Esses respondentes afirmaram terem aumentado o consumo de petisco, bebidas alcoólicas em grande medida, guloseimas como doces e chocolates, e a maior preocupação atrelada ao aumento de peso da população é em relação entre a obesidade e o agravamento das condições de saúde dos infectados pelo novo vírus. Com isso em mente, a proposta desse estudo é identificar o efeito do isolamento social na escolha dos produtos indulgentes e, sobretudo, identificar alternativas para mitigar esse efeito. O isolamento social é um estado em que o indivíduo carece tanto de um sentido de longevidade social, como de envolvimento com os outros indivíduos da sociedade, tem um número reduzido de contatos sociais e tem deficiência na qualidade das relações sociais que estabelece. Além disso, o isolamento social é um ato de separar um indivíduo ou um grupo do convívio com o restante da sociedade, e esse isolamento pode ser voluntário ou não. O consumo indulgente é a ação de mimar a si mesmo, ceder aos desejos, proporcionar gratificação para si mesmo ou para os outros, por causa de uma vontade fraca ou natureza amável. Há indulgência na escolha do consumidor quando ele ou ela seleciona e aprecia um prazer para si, considerado um deleite quando comparado com opções alternativas. Além disso, o consumo indulgente é aquele que traz conforto, que abraça e proporciona a sensação de prazer, além de melhorar o humor e dar energia e disposição. As variáveis que influenciam o efeito principal são a ansiedade e a autoeficácia. A ansiedade é uma reação da mente e do corpo a situações estressantes, perigosas ou desconhecidas. É a sensação de mal-estar, angústia ou medo que se sente antes de um acontecimento significativo. Já a autoeficácia é a crença dos indivíduos em sua capacidade de influenciar eventos que afetam suas vidas. Esta crença central é a base da motivação humana nas realizações de desempenho individual e no bem-estar emocional. O projeto de pesquisa será constituído por dois estudos experimentais disfarçados iniciais e outros que serão planejados com base nos resultados observados nessa fase inicial. O estudo 1 já foi executado e será relatado a seguir, desde os procedimentos de coleta de dados até os resultados e contribuições. O estudo 3 ainda está em desenvolvimento e será relatado apenas o seu planejamento. O estudo 1 terá como objetivo testar as hipóteses H1 e H2, sendo H1 indivíduos com alta versus baixa percepção do isolamento social que farão escolhas mais ou menos indulgentes de consumo. E o H2 é a ansiedade modera positivamente a relação entre a percepção do isolamento social e as escolhas indulgentes de consumo. A manipulação da variável independente isolamento social foi realizada por meio de uma pesquisa experimental de fator simples. Também realizamos a mensuração da variável mediadora ansiedade, da variável moderadora autoeficácia e da medida comportamental da variável dependente de consumo indulgente.
Aqui nós temos algumas fotos do nosso estudo experimental 1 e o teste de variável dependente de consumo indulgente. Os procedimentos de coleta de dados foram: os participantes, 46 ao total, foram conduzidos para o laboratório de pesquisa previamente preparado, com computadores disponíveis. Três atividades foram solicitadas: primeiro, jogo de palavras cruzadas; segundo, teste de raciocínio lógico; e terceiro, quebra-cabeças, sendo que cada atividade foi realizada em 8 minutos. Em seguida, o participante ele fazia uma escolha entre uma bebida indulgente, a Coca-Cola, ou uma bebida não indulgente, a água de coco, sendo que ambos estavam em temperatura ambiente ou resfriado. Por último, o participante respondia a um instrumento de pesquisa. Os instrumentos de pesquisa foram 7 variáveis de controle, sendo elas: nível de sede, gosta da bebida, é habitual consumir a bebida escolhida, preço percebido, restrições alimentares, dietas e intolerância aos ingredientes dos alimentos. Escala de ansiedade, verificação de manipulação em 3 alternativas, desenho cego e um debriefing para esclarecer os objetivos da pesquisa. Bombons também foram oferecidos como retribuição aos participantes que foram de forma voluntária, e também o diferencial semântico em escala Likert 10 pontos. Inicialmente, executamos um teste T de Student de amostras independentes para certificarmos a verificação de manipulação. A verificação da manipulação confirmou a efetividade da manipulação da variável isolamento social em dois grupos diferentes, do grupo isolado e do grupo não isolado, o controle. O resultado do teste estatístico valida esse resultado. Em seguida, verificamos as variáveis de controle e confirmamos que há diferença marginalmente significante com relação a fazer dieta. Com a verificação da manipulação e covariáveis confirmadas, partimos para analisar a relação entre a variável independente, isolamento social, e a variável dependente, consumo indulgente, por meio da regressão logística. Os resultados demonstraram que há diferença significante entre os grupos de isolamento social e sem isolamento social. Nesse modelo, as covariáveis seguir dieta e a restrição alimentar foram adicionadas, sendo que nenhuma delas foi significante. Os achados são aderentes à literatura, que afirma que a relação do isolamento social percebido contribui para um nível mais baixo de desempenho cognitivo, sendo um fator de risco para o declínio cognitivo acelerado, assim como a deficiência do funcionamento executivo e autodestruição. Sobre o consumo indulgente, a literatura afirma que os indivíduos consomem de formas indulgentes como uma recompensa pessoal, como um auto-merecimento ou pelas restrições que o indivíduo teve anteriormente. Os resultados são aderentes à literatura, confirmando que o isolamento social leva o consumo indulgente, sendo a relação de causa e efeito, evidenciada pelo método experimental. Em seguida, a medição foi executada por meio da análise de regressão a macroprocess, modelo 4. Nesse caso, nós adicionamos a variável independente isolamento social e a variável dependente consumo indulgente e a variável mediadora ansiedade. O efeito direto do isolamento social no consumo indulgente foi significante, mas o efeito indireto passando pela ansiedade não foi significante. Dessa forma, não foi possível comprovar o efeito mediador da ansiedade na relação do isolamento social e do consumo indulgente. Apesar de inferirmos as diferenças de atenção e cognição têm um impacto sobre emoções, decisões, comportamentos e intenções interpessoais, que podem contribuir para a associação entre solidão e declínio cognitivo, conforme afirmado no desenvolvimento da hipótese 2. Os resultados não confirmaram essa hipótese. Por fim, podemos identificar que os objetivos da pesquisa, identificar o efeito do isolamento social na escolha de produtos indulgentes e identificar alternativas para mitigar esse efeito, foram atendidos. Além disso, o efeito principal foi confirmado, possibilitando contribuições a partir de novas políticas públicas potenciais para mitigar o efeito do isolamento social no processo do consumo de alimentos indulgentes, inclusive causados pela pandemia do Covid-19, e servir como proxy para o controle do consumo não planejado e, até certo ponto, excessivo. Concluímos que esse estudo trouxe uma contribuição para a literatura do comportamento do consumidor, tendo em vista os estudos causais sobre
investigando como esse processo pode ser controlado por ações mercadológicas, como publicidades que alertam sobre o consumo saudável e não indulgente. Contribuição também para a literatura do consumo indulgente, pois possibilita identificar processos mentais subjacentes, ou seja, mediadores e moderadores que influenciam a escolha do consumidor. Apesar do efeito de mediação ter sido não significante, é possível que alguma covariável não identificada previamente tenha influência nos resultados de forma negativa.